De repente você nunca ouviu falar sobre outras línguas. Então hoje você está aqui. Eu creio que Deus não faz nada. Tem um ditado popular que diz que Deus escreve certos por linhas tortas. Eu discordo disso. Eu creio que Deus pega as linhas tortas e endireita elas. Ele não escreve por cima delas. Então eu creio que Deus trouxe você aqui nesse lugar essa noite. Amém? E que essa palavra vai ser bênção na tua vida. Para aquele que já conhece sobre o assunto e para aquele que nunca ouviu falar. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, talvez vocês conheçam já tenham conhecimento. Mas eu tenho certeza que Deus sempre tem algo a acrescentar. E quando eu estava fazendo essa palavra, esse rascunho, eu lembro que quando eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus há 26 anos atrás, eu conheci essa verdade que eu vou ministrar. E eu era uma pessoa que orava muito mais em línguas do que eu oro hoje. Não que eu ore pouco. Mas o Espírito Santo falou comigo, nesses dias que eu estava fazendo esse rascunho, que eu precisava orar mais em línguas. E a semana passada, eu acho, tem umas 2 semanas, que o pastor mandou para o grupo, que nós temos um grupo de família, que é só nós 4, né? Eu, Jair, Felipe e Henrique. E aí ele colocou lá, ele sempre, assim como ele manda mensagem para a igreja, ele manda também mensagens para nosso grupo. E ele falou lá, nós precisamos orar mais em línguas. Ou seja, 2 semanas, 3 semanas atrás, o Senhor já estava ministrando o meu coração sobre isso. Então, o que é falar em línguas? Eu anotei bastante, eu vou tentar, não tem muitas coisas anotadas, mas eu vou tentar passar da forma mais leve possível, amém? O que é falar em línguas? Falar em línguas pela palavra de Deus, nós sabemos que é uma manifestação do batismo no Espírito Santo. É uma manifestação. E o que é o batismo no Espírito Santo? Eu nunca ouvi falar, eu já ouvi falar, mas o que é que a Bíblia diz? A gente não pode falar de nós mesmos, nós temos que falar do que a palavra de Deus diz. Uma pessoa, quando ela se diz cristã, ela não tem como um cristão não acreditar na Bíblia. Ele precisa entender a Bíblia. Porque tem pessoas que não sabem como a Bíblia foi escrita, não entende algumas coisas da Bíblia e acaba desistindo de entender ou escolhendo aquilo que ele crê. Mas é como o pastor diz, o peixe nada, a ave voa, o cristão segue a Bíblia, crê na Bíblia. E uma coisa que a gente não entende, a gente busca ter o conhecimento, né? E a palavra de Deus fala que o batismo no Espírito Santo é um poder, é uma experiência, é um dom que o crente, todo crente, Sandra, é só crente que pode experimentar. Eu não estou falando crente de religião, amém? Eu estou falando crente nascido de novo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É só o crente que pode receber o batismo do Espírito Santo? Sim, é o que a palavra diz. É só o crente. É uma manifestação, é um poder que se manifesta após você se converter. Você primeiro tem que entregar sua vida a Jesus. Entregar sua vida a Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque no momento que você faz isso, a palavra de Deus diz, e nós cremos, e nós experimentamos, hoje nós falamos não somente do que cremos, mas daquilo que nós experimentamos, que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E nós sentimos essa diferença. Às vezes não conseguimos passar para outras pessoas essa experiência, mas nós sentimos a mudança. Porque há algo novo dentro de nós que a gente não consegue, às vezes, explicar para outras pessoas. Mas é um novo nascimento e o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E através dessa morada, que a gente diz que é casa de Deus, é que nós conseguimos ter a experiência de ser revestido por esse poder, de receber o batismo no Espírito Santo, porque Ele está aqui dentro. Então é Ele que vai revestir a gente desse poder. Então é o que todo crente pode receber, porque pode. Deus quer que todo crente receba, todo aquele que nasceu de novo, Deus quer
que essa pessoa receba esse revestimento de poder. Mas tem pessoas que às vezes não têm o conhecimento ou são resistentes a isso e acabam não recebendo, mas está salvo. Existem várias congregações, várias denominações, e tem pessoas que não falam sobre esse assunto, até mesmo crentes que nasceram de novo, não têm o conhecimento profundo sobre o que é, nem raso também sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Mas pela palavra de Deus nós sabemos que Deus quer que todo crente seja revestido desse poder. Então ele é concedido por Deus e não é uma experiência única. Eu já ouvi pessoas dizendo que recebeu esse revestimento de poder e foi naquele dia, aconteceu naquela vez e não experimentou mais. Mas não é isso que a palavra diz também. No momento que você recebe esse dom, recebe esse poder, é revestido por esse poder de Deus, não é uma experiência única. Mas a primeira é o início de muitas outras experiências que nós vamos ter com o Espírito Santo. Amém? Eu lembro que assim que eu me converti, há 26 anos atrás, eu já fui ensinada sobre esse poder que poderia vir sobre mim. E com 2 meses de convertida, eu fui revestida por esse poder. Porque eu conheci, alguém me apresentou, e eu já desejei, e eu criei, e eu quero receber. E com 2 meses, eu recebi. Mas eu tenho também conhecimento e relatos e testemunho de pessoas que receberam esse revestimento de poder no dia que se converteram. Então, não é a quantidade de tempo que você tem de convertido para você receber, não. É quando você recebe, quando você se converte, que o Espírito Santo vem morar dentro de você. Dali você já pode receber o revestimento do Espírito Santo, porque é Ele que vai revestir. E isso se faz por meio da fé e por meio do conhecimento também da palavra. Amém? Em Atos, capítulo 1, versículo 8, lá no Novo Testamento, explica para nós o que é o batismo no Espírito Santo. Então, Jesus fala sobre o batismo no Espírito Santo. Se somos cristãos, nós cremos em Jesus. E se cremos em Jesus, confiamos em Jesus, cremos naquilo que Ele diz. Amém? E Jesus lá em Atos 1:8, Jesus disse a eles que quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Diga comigo, poder. Diga de novo, poder. Então Jesus disse, vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Veja que algo poderoso. Nós, quando somos revestidos desse poder, nós temos o poder, a habilidade sobrenatural de ser testemunhas de Deus. Ele ainda acrescenta, ele fala lá, voltando um pouquinho, Atos 1:5, ele diz assim aos seus discípulos, que João batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então Jesus fala sobre o batismo no Espírito Santo. Diga, se Jesus fala, eu creio. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já fazem parte da igreja aqui, que são batizadas no Espírito Santo, mas Deus vai falar com vocês também algo mais para frente a respeito do falar em línguas e desse batismo no Espírito Santo. Amém? Então, quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe poder, ela recebe revestimento de uma habilidade que a capacita a cumprir com o propósito para o qual Deus a criou. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz de fazer certas coisas, né? Às vezes Deus vai mostrando um caminho e a gente acha que a gente não é capaz, assim, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho competência para isso, meu Deus, como é que vai ser? Mas revestido do poder de Deus, nós recebemos a habilidade sobrenatural para muitas coisas, se não digo todas as coisas que Deus colocar em nossas mãos para fazer. Amém? E Ele fala na palavra, vocês terão a habilidade, vocês vão ter poder, revestidos de poder, para serem as minhas testemunhas. E eu creio que é o maior que eu posso dizer, propósito de Deus para a nossa vida, que nós possamos ser testemunhas dEle, onde a gente for. O tímido, ele recebe a habilidade para testemunhar
sobre o amor de Jesus, sobre o novo nascimento. Isso se chama evangelizar. Testemunhar é evangelizar. Muitas vezes a gente evangeliza pessoas que estão perto de nós somente pelo nosso comportamento. O caráter de Deus que está em nós. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca. É só o comportamento. Mas aí Deus vai dando oportunidades para que a gente vá abrindo a nossa boca e testemunhando do amor de Deus. Amém, queridos? Eu era muito tímida para muitas coisas. Quem me conhece há mais anos sabe. Eu ficava roxa para falar em público. E cada coisa que foi surgindo, seja na igreja, no ministério ou no trabalho, eu só fazia assim: meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude. E eu orava em outras línguas. Até hoje é assim. Quando eu vejo uma situação, um desafio para mim, eu busco o Senhor e eu começo a orar em línguas. Às vezes nós temos que tomar decisões. E às vezes essas decisões têm que ser em tempo recorde. A gente às vezes tem que tomar decisões assim rápidas. E a gente tem receio de errar nessas decisões. E quando nós somos revestidos desse poder e nós temos essa prática de orar em línguas, o Espírito Santo vai nos direcionando e vai nos habilitando a tomar as decisões corretas. E as decisões certas. As atitudes, tudo na nossa vida. Amém, queridos? Jesus comparou o receber do Espírito Santo ao ato de beber água. Vamos abrir aí em João 7, para ver o que é que Jesus falou a respeito disso. João capítulo 7. Aí é interessante a gente entender o seguinte: muitas pessoas, elas nascem de novo, né? Porque nascer de novo é entregar a sua vida a Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu quero mudar de vida, muda a minha história, muda as coisas de lugar. E aí a gente depois ouve sobre o batismo no Espírito Santo, recebemos o batismo no Espírito Santo. Não é uma experiência única, é algo contínuo, sobrenatural. E aí Jesus chega aqui em João 7, versículo 37. Veja o que é que a Bíblia relata para a gente. No último e mais importante dia da festa, versículo 37, Jesus disse ao povo em alta voz: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Porque, 38, porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crer em mim. Diga: rios de águas vivas. Jesus disse que é todo aquele que tiver sede, vem até mim e beba. E as Escrituras, ele fala sobre algo que foi profetizado lá atrás pelos profetas, dizendo que rios irão fluir do interior de todo aquele que crer em Jesus. Ele estava falando do Espírito, 39, que seria dado mais tarde a todo aquele que cresce nele. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele no céu. Ou seja, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado e voltado para a glória. Mas, ele disse, ele comparou o derramar do Espírito Santo com a questão de você beber, de você ter sede. Ele disse: todo aquele que tem sede, vem a mim. Amém? Então, como é que nós ficamos cheios de água? Como a gente fica? Como fica o estômago cheio de água? Bebendo. Diga: bebendo. E como nós ficamos cheios do Espírito Santo? Diga: bebendo. Jesus disse: todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Amém?
Receba o dom do Espírito Santo e beba dele. Não faça disso uma experiência única na sua vida, mas faça dessa experiência diária, todos os dias da sua vida. Vá e beba. Beba da presença de Deus, beba de Jesus e seja saciado. Em nome de Jesus, todo o vazio dentro de você vai ser preenchido com a presença de Deus. E ao fazer isso, Ele te concede as línguas. Eu gostaria de compartilhar com vocês duas compreensões erradas a respeito do falar em outras línguas. Existem pessoas que não sabem nada a respeito do assunto. Nunca ouviu falar. E também tem pessoas que já ouviram falar, mas têm ideias erradas, que não estão baseadas nas Escrituras, na Palavra de Deus. E elas não falam em línguas. Isso é quando chegar o conhecimento, como eu já disse, tem várias igrejas, várias doutrinas. E aí, quando chegar o conhecimento, se elas crerem, e elas desejarem, e elas forem até Jesus, elas vão beber, elas vão ser cheias. Mas também existem pessoas que falam em línguas, mas não entendem o valor de exercitar esse dom. E também não entendem o propósito do falar em línguas. Eu me deparo com muitas pessoas que às vezes eu pergunto: você ora em línguas? De vez em quando. Lá em casa mesmo, de muitos anos, eu sempre pergunto aos meninos: tem orado em línguas? Às vezes esquece. Nós precisamos dar o devido valor da oração em línguas. Às vezes nós estamos cansados, nossa carne, queremos dormir. Temos o conhecimento, mas não praticamos. E eu creio que é isso que Deus tem para falar com muitos aqui hoje, porque Ele falou comigo também. Então nós precisamos praticar, isso é algo diário. Porque assim como nós temos que estar bebendo água para não ter sede, nós precisamos estar nos enchendo. E uma forma de nós nos enchermos do Espírito Santo é falando em outras línguas. Quando você se sentir desanimado, desânimo vem para todos. Quando você se sentir cansado, ore em línguas. Mas não ore só nesse ponto, ore todos os dias. Tire um tempo de oração em línguas. Respostas vão vir, o Espírito Santo vai falar com você, um renovo vai acontecer dentro de você, porque o batismo no Espírito Santo, esse poder, é sobrenatural e é de Deus. Amém? Muitas vezes essa ignorância leva essas pessoas ao excesso de práticas que não estão em linha com a palavra, fazendo uso de uma maneira diferente do que a palavra ensina. Eu conheci uma pessoa que ele foi muito usado para curar. Deus usava ele, o dom de cura. Ele orava pelas pessoas, ele colocava a mão sobre as pessoas. E as pessoas eram curadas. E quando a gente perguntava a ele, às vezes tinha uma situação, aconteceu já, de a gente estar num lugar, uma pessoa não está bem, e a gente chegar para ele e dizer: ore pela pessoa. Aí ele dizer: não estou sentindo de Deus fazer isso. Eu disse: meu Deus, o que é que a palavra ensina a respeito disso? Então nós precisamos aprender o que a palavra fala a respeito de cura, a respeito do batismo do Espírito Santo, para a gente poder viver o que a palavra nos ensina. É um potencial de vivermos algo muito maior e mais poderoso que Deus preparou para nós. Amém? Então busque ter conhecimento da palavra de Deus. Em Atos 2, vamos ler Atos 2. Eu espero que essa noite todos nós saiamos daqui conscientes
do valor de orar em outras línguas. E hoje, se você é nascido de novo, se o Espírito Santo habita dentro de você, você pode sair dessa noite com esse revestimento de poder na sua vida. Você pode ser batizado no Espírito Santo hoje e sair daqui falando em outras línguas. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não se converteu, ainda não entregou a sua vida para Ele, você pode sair daqui hoje com a sua vida entregue ao Senhor, salvação chegando na tua casa. E pode receber o revestimento de poder hoje também. Amém? É uma experiência tão maravilhosa, é uma paz que o mundo não pode dar. Só o Senhor pode dar essa paz. Ele é a verdadeira paz. Atos, capítulo 2. Pastor leu domingo, eu acho, essa passagem. Foi domingo que você leu? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz: havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram, todos no mesmo lugar naquele dia. De repente veio do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre as cabeças de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo. E qual foi a evidência? Diz aí. E começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. A palavra fala em outro versículo, que ao falar em línguas nós falamos mistérios com Deus. Mas também existe o dom, Deus pode conceder que nós possamos falar em línguas que existem mesmo entre outras nações, e sem você nem saber falar. Eu ouvi um testemunho da Ana Paula Valadão, falando sobre uma reunião de oração. E aí, estava com uns missionários, e uma das pessoas começaram a orar em línguas. E na hora que ela começou a orar em línguas, ela não sabia se ela estava orando uma língua celestial, se ela estava orando um dialeto, uma língua já existente, ela não sabia. Mas a missionária que estava lá começou a chorar. Ela chorou compulsivamente. E aí, quando terminou aquele mover ali do Espírito Santo, a missionária pediu oportunidade e disse que aquela língua que aquela pessoa, aquela irmã estava orando, era um dialeto da tribo onde ela era missionária, e que Deus estava dando resposta de orações para ela e dando direção para o que ela tinha que fazer. O revestimento de poder é poder. Amém? É redundante, mas é isso, não tem outra palavra. É um dom de Deus. E Ele quer que nós recebamos, quem não recebeu ainda, né? E quem já recebeu, Ele quer que a gente flua nesse poder. Ele quer que a gente se encha desse poder. Então todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. E aí a gente vai mais além no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 44 ao 46. Traz outro relato aqui, dizendo: quando Pedro, o apóstolo Pedro, ainda estava falando essas palavras, ele estava ministrando a palavra. Assim como eu estou aqui ministrando, Pedro estava falando sobre Jesus, falando sobre salvação. Aí quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a palavra de Deus. Os judeus convertidos que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva, ou seja, o dom do Espírito Santo, fosse derramada, a dádiva fosse derramada até sobre os gentios. Não podia haver dúvida, olha o que a palavra diz. Não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Amém?
Então, o falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. E quando eu estava estudando eu estava estudando sobre esse assunto no livro do Kenneth Hagin, Línguas, depois do dia de Pentecostes. Se vocês quiserem adquirir. E ele fala assim: pela palavra sabemos que quando nós recebemos esse revestimento de poder, que muitas vezes não é somente dessa forma, mas muitas vezes é por imposição de mãos, não é o Espírito Santo que fala, somos nós que falamos, mas é o Espírito Santo que impulsiona. Então muitas pessoas ficam caladas. Quem quer receber o revestimento de poder, vem aqui à frente que nós vamos orar por você agora. E a pessoa vem. Quando chega na frente, eu já vi isso muitas vezes, não só aqui. Às vezes a pessoa fica aleluia, aleluia, aleluia. Não precisa enrolar a língua falando aleluia, aleluia, aleluia. Não. E também elas cerram a boca para não falar nada, porque elas acham que é algo que o Espírito Santo vai falar. Não. Vai vir um impulso, vem um impulso dentro dela para ela falar palavras que ela não sabe falar. É pela fé e é nessa fé que a gente tem que se mover. Amém? Não é o Espírito Santo que fala, somos nós que falamos. Mais adiante nós temos o versículo 19. Capítulo 19, versículo do 1 ao 6. A palavra diz aqui, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pelas regiões altas da província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos, ou seja, pessoas que já tinham se convertido, já sabiam sobre Jesus. Aí no versículo 2, ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou-lhes Paulo. Não, responderam, nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo fala, neste caso, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. Eles responderam, o batismo de João Batista. Eles foram batizados no rio. Então, Paulo mostrou-lhes que o batismo de João era um batismo de arrependimento. Ou seja, nós na igreja evangélica, nós não batizamos crianças. Nós seguimos o batismo de João Batista, que é o batismo de arrependimento. A pessoa aceita Jesus e aí ela aprende a palavra e ela vai agora ser batizada nas águas, porque ela entendeu o plano da salvação. Esse era o batismo de João, né? Então nós conhecemos o batismo do arrependimento. Ele falou para eles, era um batismo de arrependimento. Paulo explicando. E também disse que eles deviam prosseguir e crer em Jesus, aquele que João disse que viria depois dele. Então João profetizava e dizia que vem o Salvador após mim, que eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Então João pregava sobre Jesus. E aí no versículo 5 conta pra gente, logo que eles ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Ou seja, foram batizados nas águas. E depois, quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Ou seja, eles foram batizados nas águas e depois eles receberam pela imposição de mãos, a oração, o batismo no Espírito Santo. E qual foi a evidência que a palavra diz? Começaram a falar em outras línguas.
Amém? Podemos crer que nos dias de hoje, qualquer pessoa que queira ser cheia do Espírito Santo irá falar em outras línguas. Se você quer ser cheio, você não fala em outras línguas, você não recebeu o batismo, mas se você quer, você pode a qualquer momento receber. Se uma pessoa está em fé e sabe que o batismo no Espírito Santo é um dom gratuito de Deus, ela irá receber a qualquer momento, não precisa esperar. Se alguém receber Jesus hoje mesmo pode ser revestido pelo Espírito Santo. Revestido do batismo no Espírito Santo. Eu quero ler para vocês um relato, estamos dentro da hora, de um testemunho de uma missionária. Preste atenção aqui nesse relato. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Kenneth Hagin diz: eu li o testemunho de uma missionária na África. Em 1946, esta missionária retornou aos Estados Unidos pela primeira vez depois de 37 anos ministrando na África. Ela passou 37 anos como missionária na África e retornou aos Estados Unidos. Ela, quando voltou, ela relatou que ela estava tão desacostumada com a cidade que ela teve que ficar no hotel onde ela estava por uns 5 dias até ela conseguir estar novamente inserida naquele contexto de cidade grande, né? E aí ela resolveu ir para um culto no domingo. E ela foi até esse culto. Foram 7 dias que ela passou dentro do hotel. Então ela foi ao culto no domingo à noite. E depois da pregação, o pastor fez o apelo e todos os que foram à frente foram levados para uma sala de oração. Ou seja, ele fez o apelo para a salvação. E as pessoas que receberam Jesus como Senhor foram para uma sala de oração. No mesmo dia que eles receberam a salvação. E quando o culto acabou, ela diz assim: eu fui até a esposa do pastor e me apresentei. Eu disse a ela qual denominação pertencia e que eu havia sido missionária na África durante 37 anos. Eles me deram as boas-vindas e em seguida me mostraram a igreja. O pastor e sua esposa levaram aquela missionária até a sala de oração, que era bem grande, e os introdutores estavam orando com aquelas pessoas que haviam respondido ao apelo. Alguns oravam por salvação e outros oravam pelo batismo no Espírito Santo. E enquanto a missionária estava ali observando, vários cristãos começaram a falar em línguas. Começaram a orar em outras línguas. A esposa do pastor explicou: essas pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo. Falou para a missionária. A missionária falou: bem, eu nunca estive em contato com os pentecostais, mas eu já ouvi falar muito a respeito. Vocês pentecostais chamam esta língua estranha de batismo no Espírito Santo? Aí ela respondeu: bem, você está ouvindo-os falar em línguas, que é evidência de ser cheio do Espírito Santo. A esposa do pastor respondeu. Aí a missionária disse assim: uau, eu já tenho isso há 37 anos. Ela não sabia que o nome disso era batismo no Espírito Santo, mas ela disse: eu já tenho isso há 37 anos. Eu sabia que eu havia sido abençoada por Deus, mas eu não sabia como chamar essa experiência. Ela então explicou aos pastores: quando eu cheguei à África anos atrás, eu era uma jovem missionária solteira. Eu tinha toda essa ideia glamurosa a respeito de ser missionária, mas quando cheguei lá, descobri que era um páreo duro. A vida missionária não era fácil, era dureza. Passados alguns meses, eu me ajoelhei em minha cabana de telhado de palha e orei: Senhor, eu creio que o Senhor me chamou, eu creio que suas mãos estão sobre mim, mas eu não tenho tudo o que é preciso ter, eu preciso de mais de ti, Senhor. Ela falou para ele. E eu continuei a orar assim, sempre que podia, mas então um dia eu fiquei desesperada e clamei em oração dizendo: Senhor, eu não consigo ir além, eu sei que o Senhor me chamou e me enviou, e eu odeio desapontar aqueles que estão me mantendo aqui, os que mantinham ela em missões. Mas se o Senhor não me der mais do Senhor, eu vou arrumar as minhas malas, eu vou arrumar as minhas coisas e vou voltar para casa. Estava pesado para ela. Às vezes a vida é pesada para nós, não é verdade?
Estava pesado para ela. Ela disse: Senhor, eu queria muito cumprir com o meu chamado, mas eu preciso de mais. Nós precisamos de mais. Amém? Ela continuou dizendo: então, de repente, eu comecei a falar palavras estranhas, sons estranhos, a mesma coisa que essas pessoas estão falando. E depois eu comecei a cantar nesta mesma língua. Ora, cantará, baixora. Eu comecei a orar, cantar em outras línguas. Eu me alegrei tanto que eu pensei: o Senhor me deu algo para me ajudar aqui. Eu não sabia que era um dom disponível para todos. E depois disto, não teve um dia sequer, durante estes 37 anos, que eu não tirava um tempo para estar sós com Deus e me comunicar com Ele através desta língua estranha. Durante os 37 anos, todos os dias. Então, eu motivo, eu digo uma palavra para você: faça isso todos os dias. Você vai receber uma força interior. E depois você vai olhar para trás pelo caminho que você andou e vai dizer: foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Ele que me revestiu do poder. Foi Ele que me deu graça para suportar. Aí ela diz aqui: e eu sempre canto em línguas também. Me edifica e me abençoa de maneira grandiosa. Esse é o valor. Esse é o valor da oração em outras línguas. A palavra de Deus diz que quando nós oramos em outras línguas, nós somos edificados na fé. Existem cristãos que não têm o batismo do Espírito Santo, mas é uma bênção que Deus quer para todos, porque Ele sabe o poder. Ele sabe o poder que tem a oração em outras línguas. O testemunho dessa missionária nos mostra que não importa se você sabe o nome correto da experiência do batismo do Espírito Santo, o mais importante é receber essa bênção sobrenatural. É algo sobrenatural. Não é de nós mesmos, é de Deus. Eu vou parar por aqui porque tem outros testemunhos, mas eu creio que esse testemunho é o suficiente para hoje. O Espírito Santo impulsiona a gente a falar em outras línguas. E nós precisamos agarrar esse impulso e ir em frente, deixar fluir, simplesmente falar. Você não tem que esperar ter vontade de falar. Você tem que se deixar levar pelo Espírito e falar. Você não precisa vir unção, presença de Deus para você falar. Todos os dias. Eu não vou ser mentirosa. Pode ser que algum dia eu não tenha feito, mas é hábito meu de todos os dias entrar no meu carro para ir trabalhar e orar em outras línguas. Às vezes tem desafios no meu trabalho. Às vezes eu tenho que dar aula. Já aconteceu isso para mais de 100 professores online. Ensinar professor, não é ensinar aluno não. É um desafio grande, porque professores são críticos. Se eu pudesse eu não ia, mas é o meu trabalho. E eu digo: Senhor, eu preciso de ajuda. É muita informação na minha cabeça, me ajuda, Senhor. E eu oro em línguas. Eu oro em línguas. Às vezes eu tenho que estar em situações desafiadoras e oro em línguas. Eu oro em línguas. Às vezes nós estamos com as emoções mexidas. Nós somos abatidos pelas situações do mundo, da vida mesmo, de pessoas, tristeza, desmotivação. E eu oro em línguas. Às vezes dá vontade de desistir de algumas coisas. E eu oro em línguas. Essa é a minha vida. Eu tenho que orar em línguas. Eu não tenho que fazer a minha vontade. Eu não tenho que buscar a minha vontade, mas buscar a vontade de Deus. Porque eu sei que a vontade de Deus é maior, é melhor. O plano de Deus é muito maior para mim. Eu oro em línguas. Só em línguas? Não, você pode orar em entendimento. Você pode derramar seus joelhos diante do Senhor e orar: Senhor, eu preciso de Ti. Sim, em português. Mas a oração em línguas é algo sobrenatural. E que nós precisamos, aqueles que já receberam, manter uma vida de oração em línguas. E aqueles que ainda não receberam, desejar, querer e receber. Amém? Aleluia.
Aleluia. Quando eu recebi esse revestimento, quando eu disse 2 meses depois que me converti, 2 sílabas vieram. Uma se repetia. Quando eu recebi o revestimento, eu desejei tanto, eu recebi e veio um impulso. E eu botei para fora. Eu falava, silalá. Silalá, o que é silalá? Doideira para o mundo, né? Uma pessoa que não tem entendimento, escutar outra pessoa falando silalá. E eu fazia silalá, 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 silalá. Mas eu senti um fogo dentro de mim, queimando. E eu silalá, 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 silalá. Daqui a pouco, silalá, cantarabarabara, chori, cantarabara. E aí fluiu. Vem o impulso, nós falamos. Continuamos falando, mesmo sem a cabeça entender. Continuamos falando e aí a gente vai fluindo e Deus vai derramando mais. Quando nós precisamos rejeitar todo pensamento de incredulidade e seguir em fé. Porque às vezes nós recebemos, né, a pessoa recebe, aí vem o pensamento assim, isso não é revestimento de poder, não. Você não foi revestido de poder, não. Como eu já ouvi muitas pessoas que foram revestidos, foram batizados no Espírito Santo e depois veio pensamentos negativos, pensamentos do inimigo mesmo, para roubar aquilo que ele recebeu. E aí a pessoa deixa de falar em outras línguas porque acha que aquilo ali não foi o revestimento do poder. Então nós precisamos rejeitar esses pensamentos e permanecer em fé. Amém? Quando uma pessoa recebe esse revestimento de poder, nós estamos finalizando, ela tem a força, a habilidade de vencer as tribulações e as tentações e seguir em frente. É um poder a mais para te dar a habilidade a vencer as tribulações, a vencer as tentações. Quando uma pessoa é revestida com esse poder, é muito mais profundo do que uma experiência momentânea. É algo para todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. As pessoas que são cheias do Espírito Santo e falam em outras línguas são dirigidas pelo Espírito Santo de uma forma mais clara. Não que as outras pessoas não sejam dirigidas, mas se você está fluindo em outras línguas, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele traz o coração de Deus para nós. Fica mais claro a direção de Deus para a nossa vida. Se nós praticarmos a oração em línguas, porque quanto mais nós praticamos, mais nos enchemos do Espírito Santo, mais andamos mais no Espírito do que na carne. Somos guiados mais pela voz interior do Espírito Santo do que pelos nossos pensamentos, nossas vontades, nosso querer. Amém? Precisamos ter um tempo diário de oração em línguas. Muitas vezes aqui no culto, a gente começa, não é todo culto, mas a gente começa às vezes a oração em línguas. Vocês sabem disso. Às vezes eu falo aqui assim, vamos começar a orar em línguas. Por quê? Edifica a fé. Às vezes a pessoa chega aqui se sentindo derrotada, se sentindo fracassada. E aí edifica a fé. E também, às vezes a gente sente um peso espiritual sobre o lugar. E a gente começa a orar em línguas. Não é porque a oração em línguas em si vai quebrar aquele peso, mas quando a gente começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a revelar o que está acontecendo, qual é o peso, por que está acontecendo isso. Aí o Espírito Santo vai revelando e a gente vai orando em cima, desfazendo em cima. Isso é para tudo, não é só no culto não. Às vezes você está passando por perseguições lá fora, no trabalho, em algumas situações, você não está entendendo o que está acontecendo. Você vai orar em língua, o Espírito Santo começa a revelar para você. Olha, é isso, está acontecendo isso. Quantas vezes eu fiquei assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso. Senhor, o que é que está acontecendo? Aí eu oro em línguas. Aí o Espírito Santo começa a falar. Faça assim, está acontecendo isso, repreenda isso, cuidado. Eu trabalhava com uma pessoa
que ela me elogiava demais. E ela me dava presentes. E eu no início, eu fiquei, poxa, que legal que essa pessoa chegou para me ajudar. Que bênção que ela chegou para me ajudar. Essa pessoa estava precisando. A minha equipe tinha que ter 5 pessoas, eu trabalhando com 2 pessoas, essa pessoa chegou para me ajudar. Aí, eu orando em línguas, o hábito de orar em línguas. Estou no trabalho, muitas vezes estou trabalhando, ora, cantarabaracha. Teve uma hora que eu saí, fui no banheiro, quando eu voltei para o setor que eu trabalho, que eu entrei, veio assim no meu coração, buf, cuidado. Aí eu, cuidado. Aí, orando em línguas, cuidado. Aí, me apontou para quem? Para a pessoa. Cuidado. Cheguei em casa, comentei com Jair. Jair, veio no meu coração essa palavra. E eu estou sentindo que tem alguma coisa por trás desse negócio. Desse comportamento dela. E eu comecei a dizer, Senhor, em nome de Jesus, me proteja. Senhor, me proteja. Senhor, me direcione. Continuei me relacionando e tal. Até um dia que aconteceu uma situação lá. Ela brigou com todo mundo e ela pediu para sair do setor que estava trabalhando. Quando ela saiu, uma pessoa que trabalhava junto com a gente chegou para mim e disse, Sandra, ela na sua frente era de um jeito, nas suas costas era outro. Ela estava desfazendo o seu trabalho aqui. E eu fiquei pensando, poxa, a pessoa nem me contou isso. Ela estava desfazendo o seu trabalho. Ela estava achando que você era isso. Quer dizer, ninguém veio me contar fofoca. Mas o Espírito Santo, quando ele falou para mim, cuidado, eu me mantive em cuidado com aquele relacionamento. Porque a gente não conhece o coração das pessoas, só quem conhece é Deus. Nós não conhecemos as pessoas. Nós não podemos nem julgar as pessoas, porque nós não conhecemos. Mas Deus conhece. E a oração em línguas, ele traz a revelação nisso. Não é para poder a gente ter aquela pessoa como inimiga, mas a gente precisa se proteger. Às vezes existem pessoas más no mundo. A gente precisa se proteger e Deus protege a gente. A gente precisa estar mais perto de Deus e mais cheio do Espírito Santo, que a gente não vai ser enganado. A gente não vai ser enganado. Deus vai nos livrar de muitas coisas. Amém? Precisamos ter um tempo diário de oração em línguas. É dessa forma que nós nos mantemos cheios do Espírito Santo. E Ele irá se comunicar conosco através do nosso próprio Espírito. Ele fala com a gente. Existem várias outras formas de você estar se enchendo da presença de Deus. É você entrar no seu quarto, ler a sua Bíblia. Antes de ler a Bíblia, ora. Espírito Santo, me ajuda a entender a palavra de Deus. Me ajuda a compreender, me revela o que está escrito. Porque foram homens que escreveram a Bíblia, mas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos disso. E aí Deus vai revelando a palavra. Forma de se encher, colocando um louvor, uma adoração. E adorando a Deus, como nós fizemos aqui, fazemos todos os cultos. Mas isso precisa ser feito diariamente na sua casa. E nesse momento que você estiver no seu quarto, você for revestido do Espírito Santo, você naturalmente vai falar em outras línguas. E nós precisamos falar em línguas até o ponto de a gente sentir que fomos saciados. É como beber água. Entende como é? Você está com sede, você vai beber água, e aí você bebe, chega daquele alívio. Como eu estava aqui, minha boca seca, dá um alívio, o organismo chega, relaxa. E assim é que a gente se enche do Espírito. Você se coloca naquele lugar e, Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero ser cheio do Teu Espírito. E aí o Espírito Santo vem, enche você. Você está orando em línguas lá, e aí você se sente saciado. É dessa forma que nós somos cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Conclusão. Conhecer o Espírito Santo através do novo nascimento, ou seja, eu quero entregar minha vida a Deus. A minha vida é Tua, Senhor. Eu faço essa oração. Eu entrego a Ti a minha vida é Tua. Eu quero seguir os Teus planos, os Teus propósitos para mim. Pai, perdoa a minha ignorância, os meus pecados. Eu não conheço muito, mas o meu coração anseia por Ti. Eu quero essa paz, eu quero essa presença.
Eu aceito Jesus, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero entregar minha vida para Ti, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então aí você conhece, tem o primeiro contato com o Espírito Santo através do novo nascimento. E é muito importante, nos beneficia grandemente, mas o batismo no Espírito Santo é um acréscimo, é algo mais. Amém? Vamos ficar de pé?